Gostaria de provar que o Espírito da Verdade, o Consolador, é o apóstolo Paulo. Cheque mate. Consolador igual Paracleto. A opinião acadêmica tradicional tem sido ver Paracleto como tendo um significado legal ou forense, portanto, o termo advogado. No entanto, os estudiosos admitem que João acrescenta esse significado dando à palavra as conotações de mestre e ajudador. Vamos ler a Exeta de Teodoro, joia do gnosticismo primitivo. Os seguidores de Valentino dizem que Jesus é o Paracleto, porque ele veio cheio dos aeons, tendo saído do todo. Pois Cristo deixou para trás Sofia, que o colocou para fora, e indo para o pleroma, pediu ajuda para Sofia, que foi deixada de fora, e Jesus foi apresentado pela boa vontade dos aeons como um Paráclito para o aeon que havia passado. No tipo do Paráclito, Paulo tornou-se o apóstolo da ressurreição. Imediatamente após a paixão do Senhor, ele também foi enviado para pregar. Nesta carta de Teodoro fica claro que Cristo é o primeiro mestre, Paracleto, e Paulo o segundo mestre, Paracleto. Temos algumas barreiras para não admitir Paulo como o Espírito da Verdade, de ele ser uma pessoa, então se pensa que seria o próprio Cristo voltando, agora em nós como o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos vencer estes argumentos. João 14:18 a 19. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Se entende esta promessa de voltar para nós, foi cumprida no dia do Pentecoste, porém aqui dá para entender também a possibilidade de ele voltar no futuro no último dia para nos ressuscitar. João 6:40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 2. Paulo diz que: ora o Senhor é o Espírito, e diz ainda há só um Espírito. Se Cristo é o único Espírito, então o Consolador não pode ser outro Espírito, abrindo a possibilidade para ele ser uma pessoa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Veja aqui Cristo prometendo um outro Consolador que fique conosco para sempre, o que remete a pensar que o próprio Cristo não ficará com a gente, porque ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vô-lo digo também agora. João 13:33. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. João 8:21. 3. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. João 14:17. A frase "ele estará em vós" já foi vencida porque a tradução correta é como está na Bíblia de Jerusalém: estará conosco ou entre vós. Agora vem um grande mistério. Cristo disse: e mais vós o conheceis, pois habita convosco ou entre vos. Minha interpretação aqui: se o Consolador for uma pessoa, ele estaria com os discípulos de Cristo, portanto seria um dos discípulos. Mas quem? Quem seria o discípulo de Cristo que seria o Consolador? No mínimo ele não poderia morrer. Vamos ler: Judas não irá morrer. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21:20 a 22.
Aqui Cristo diz que o discípulo que iria traí-lo ficaria vivo até a segunda vinda. Paulo diz também que não morreria. Ele diz-nos que estivermos vivos seremos arrebatados nos ares para encontrar com o Senhor. Então Judas pode ter sido Paulo. Então as coisas começam a se esclarecer. Veja na carta de Teodoro acima. No tipo do Paráclito, Paulo tornou-se o apóstolo da ressurreição. Imediatamente após a paixão do Senhor, ele também foi enviado para pregar. Então Paulo foi um apóstolo que morreu e foi levantado após a paixão do Senhor. Quem seria o apóstolo que morreu logo após a paixão de Cristo? Só existe um. Judas Iscariotes. Então Judas e Paulo seriam a mesma pessoa? Vamos fechar o raciocínio. Cristo diz para onde ele vai não podemos ir, por isso ele enviaria outro Consolador, Mestre, que fique conosco eternamente. Segundo temos no Panarion de Epifânio de Salâminas, contra Valentim, diz que nada pode entrar no pleroma, lugar dos espíritos de luz, ou seja, os céus dos céus, aonde Cristo foi e nós não podemos ir, iremos com o Consolador, que ficará conosco, eternamente na região intermediária, aonde Cristo diz que ia nos preparar um lugar na casa do seu Pai, lugar esse no limite deste mundo e o pleroma. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16.7 Então o Consolador não é Cristo, mas seria um que daria testemunho de Cristo. João 16.13 Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este Consolador A. Não falará de si mesmo. Então ele não é o Cristo. B. Mas dirá tudo o que tiver ouvido, então ele aprenderá de Cristo. C. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele nos ensinará. Estas definições do Espírito da Verdade, o Consolador, se encaixa no apóstolo Paulo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1.11 e 12. Veja que interessante, Paulo fala que se alguém pregar outro evangelho além do que ele pregou considere anátema. Com isso dito, ele afirma que só ele tem a verdade, está transmitida pelo próprio Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1.8. Sinceramente eu não tenho nenhuma dúvida que o Espírito da Verdade, o outro Consolador, Mestre, seja o apóstolo Paulo. Para fechar com chave de ouro vou postar um trecho do Evangelho da Verdade da Nag Hammadi. Paulo, o Pai da Verdade. Pois ele o revelou como um conhecimento com o qual todas as emanações concordam, a saber, o conhecimento do livro vivo que ele finalmente revelou aos seres eternos como suas letras, mostrando-lhes que não são apenas vogais ou consoantes, de modo que pode lê-los e pensar em algo vazio de significado. Pelo contrário, são cartas que transmitem a verdade. Eles são pronunciados apenas quando são conhecidos. Cada letra é uma verdade perfeita como um livro perfeito, pois são cartas escritas pela mão da unidade, pois o Pai as escreveu para os seres eternos, para que por meio de suas cartas pudessem conhecer o Pai.